O distante oeste norte-americano foi, durante a segunda metade do século XIX, um cenário onde a violência e o mito se confundiam com facilidade. Nesse território de fronteiras em expansão, onde a lei chegava tarde e os homens armados impunham sua vontade, surgiram personagens que encarnaram a figura do fora da lei. Não eram meros ladrões. Tornaram-se símbolos de um tempo turbulento, temidos tanto por seus crimes quanto pela fascinação que despertavam nos relatos posteriores. Entre eles, destacam-se nomes que ainda ressoam: Billy the Kid, Jesse James, John Wesley Harding. Cada um, com seu próprio caminho para a infâmia, deixou um legado de medo e balas na história do Oeste. Henry McCarthy, conhecido como Billy the Kid, nasceu em 1859 em Nova York, embora muito cedo seu destino o tenha levado ao Sudoeste. Órfão desde cedo, cresceu em um ambiente hostil, sobrevivendo entre trabalhos ocasionais e pequenos roubos. Era baixo de estatura, com um sorriso juvenil que contrastava com sua reputação de assassino precoce. Sua primeira prisão ocorreu aos 16 anos, acusado de furto menor. Pouco depois, escapou da prisão, iniciando uma carreira que o levaria a se tornar uma lenda. Billy não era um simples ladrão. Foi protagonista central na chamada Guerra do Condado de Lincoln, um conflito entre facções rivais de fazendeiros e comerciantes no Novo México, onde disputas econômicas se resolviam com chumbo. Disse que matou sua primeira vítima aos 17 anos e logo acumulou uma reputação temível. Ágil com o revólver, certeiro com a carabina, disposto a atirar antes de negociar. Os jornais o apelidaram de O Garoto, um apelido que alimentava sua aura de jovem rebelde enfrentando o mundo adulto. O número de mortos por suas mãos foi exagerado em várias ocasiões. Alguns cronistas atribuíram-lhe 21 assassinatos, um para cada ano de sua vida. Os historiadores concordam que foram menos, embora suficientes para transformá-lo em um espectro temido em cada saloon. Seu fim chegou em 1881, quando o xerife Pat Garrett o matou com um tiro em Fort Sumner. A morte do jovem pistoleiro, aos 21 anos, não terminou sua história. Abriu a porta para décadas de mitificação, rumores de sobrevivência e baladas que o imortalizaram como um rebelde perseguido por um sistema injusto. Outro nome que se gravou na memória coletiva foi Jesse James. Nascido no Missouri em 1847, Jesse cresceu em uma família marcada pela violência da Guerra Civil Americana. Sua mãe simpatizava com os confederados, e o jovem logo se juntou às guerrilhas conhecidas como Bushwhackers, que realizavam ataques brutais contra fazendeiros unionistas. Essa experiência bélica o tornou um homem implacável, acostumado ao sangue e ao saque. Após a guerra, Jesse e seu irmão Frank encontraram no assalto a bancos e trens uma continuidade natural da vida de violência. Sua gangue de fora da lei tornou-se célebre por atacar comboios cheios de dinheiro e, às vezes, ferrovias de grandes companhias, o que lhes granjeou a simpatia de certos setores da população que os viam como uma espécie de vingadores contra os poderosos. A realidade, no entanto, estava longe do romantismo. Jesse James não hesitava em assassinar inocentes, disparar contra funcionários e clientes dos bancos, semear o terror para garantir seu saque. Em 1876, após um assalto fracassado em Northfield, Minnesota, sua gangue foi praticamente aniquilada, embora ele tenha conseguido escapar. Durante anos viveu como fugitivo, mudando-se constantemente, até que em 1882 foi traído por um de seus próprios homens, Robert Ford, que atirou nele pelas costas enquanto pendurava um quadro em sua casa. A notícia de sua morte percorreu o país. Alguns celebraram o fim de um assassino, outros o choraram como um herói rebelde que desafiou o sistema. Sua figura, como a de Billy the Kid, alimentou-se do folclore popular em canções e lendas que o apresentavam como um Robin Hood americano, embora suas vítimas lembrassem outra realidade. Se Billy representava a juventude perdida, e Jesse James, o guerrilheiro que se tornou assaltante, John Wesley Harding, foi o retrato mais puro da violência desenfreada. Nascido no Texas em 1853, Harding cresceu em um ambiente onde a vida humana tinha pouco valor. Segundo suas próprias memórias, matou seu primeiro homem aos 15 anos, em uma briga escolar que escalou com facas e pistolas. A partir daí, sua vida foi um contínuo rastro de cadáveres.
Disse que assassinou mais de 40 pessoas, embora o número real provavelmente fosse menor. Ainda assim, seus atos o tornaram um dos pistoleiros mais temidos. Harding era conhecido por seu temperamento explosivo e sua disposição para matar por qualquer motivo, desde disputas de jogo até discussões banais em uma taverna. A fama de cruel o precedia. Uma das anedotas mais citadas conta que atirou em um homem que roncava alto demais no quarto ao lado de uma estalagem. Sua reputação o transformou em um fantasma que percorria o Texas, enfrentando tanto cidadãos comuns quanto agentes da lei. Finalmente foi capturado em 1877 e condenado à prisão, onde passou quase 2 décadas. Ao sair, tentou reconstruir sua vida como advogado, mas os velhos hábitos e inimigos o perseguiram. Em 1895, foi assassinado com um tiro na nuca em um salão de El Paso. Seu epitáfio refletia a ironia de um homem que viveu e morreu sob balas. Aqui jaz John Wesley Harding, amado esposo, pai e advogado. O homem que nunca recusou enfrentar outro homem. Além desses nomes célebres, o Oeste estava cheio de pistoleiros menos conhecidos que espalhavam o medo em cada região. Clay Allison, por exemplo, era lembrado como um violento que gostava de se despir em público e aterrorizar os habitantes do Novo México. Wild Bill Longley foi outro texano cuja carreira criminosa deixou dezenas de mortos antes de ser enforcado em 1878. Cada um desses homens representava um capítulo de brutalidade em um país que expandia suas fronteiras para o oeste sem estruturas sólidas de justiça ou ordem. Onde a lei não chegava, os revólveres ditavam a sentença. Os fora da lei eram temidos por suas vítimas, mas também admirados por aqueles que viam neles um símbolo de desafio. Em uma época em que as grandes companhias ferroviárias, os bancos e os poderosos fazendeiros concentravam a riqueza, não faltavam pessoas que justificavam a violência desses homens como uma forma de resistência, embora na prática seus crimes não distinguissem ricos de pobres. A imprensa, sempre ávida por vender exemplares, magnificava suas façanhas, criando uma mitologia que misturava realidade e ficção. Balas e tinta se uniam para forjar a lenda do Oeste. Cada morto em um duelo, cada assalto sangrento, cada fuga espetacular se transformava em um relato que circulava de boca em boca, acendendo a imaginação popular. Povos sem lei. O avanço para o oeste não implicava apenas a conquista de territórios, mas também o surgimento de cidades improvisadas que brotavam ao redor de minas, estações de trem ou rotas de gado. Eram assentamentos que cresciam da noite para o dia, com uma população flutuante de buscadores de fortuna, mineiros, cowboys, jogadores e criminosos. Nesses lugares, a lei era frágil ou inexistente, e o poder se media em pólvora e dinheiro. Nomes como Dodge City, Deadwood ou Tombstone passaram para a história como símbolos de cidades sem lei. Cenários onde duelos ao amanhecer, linchamentos, brigas de salão e assassinatos faziam parte do dia a dia. Dodge City, no Kansas, foi uma das mais célebres. Nasceu na década de 1870 como um ponto-chave no percurso das grandes manadas de gado que eram conduzidas do Texas até as ferrovias do norte. Milhares de cowboys chegavam após meses de viagem, com os bolsos cheios de dinheiro e uma ânsia desmedida por gastá-lo em álcool, apostas e mulheres. Dodge City rapidamente se tornou um caldeirão de tabernas, prostíbulos e casas de jogos, onde a vida valia pouco e a violência fazia parte da rotina. A chegada massiva de armas e uísque criava um coquetel explosivo que resultava em tiroteios quase diários. Era comum que os mortos permanecessem na rua até que algum voluntário os arrastasse para fora do caminho. Conhecida como a cidade mais malvada dos Estados Unidos, Dodge também atraiu pistoleiros de renome. Para controlar o caos, as autoridades contrataram xerifes e marechais lendários como Wyatt Earp ou Bat Masterson, que tentaram impor a ordem a tiros. Ainda assim, a reputação de Dodge ficou marcada como um lugar onde reinava o crime e onde a fronteira entre a lei e o descontrole era difusa. Outra das cidades mais lembradas foi Deadwood, em Dakota do Sul. Surgiu em 1876, em plena febre do ouro das Black Hills, uma região sagrada para os povos Lakota que havia sido invadida após a descoberta de depósitos auríferos. A notícia se espalhou como pólvora.
e em poucos meses milhares de mineiros, aventureiros e comerciantes ergueram um acampamento que logo se transformou em cidade. Deadwood atraiu não apenas trabalhadores, mas também uma fauna de apostadores, fora da lei e buscadores de fortuna sem escrúpulos. Foi ali que morreram personagens célebres como Wild Bill Hickok, o pistoleiro e jogador profissional que foi abatido por um tiro nas costas durante uma partida de pôquer. A famosa Mão do Morto, composta por ases e oitos, nasceu dessa cena em Deadwood, tornando-se símbolo de traição e destino fatal. A cidade, erguida rapidamente e sem planejamento, era um caldeirão de tensões. Os assassinatos eram frequentes, disputas por concessões de mineração terminavam em tiroteios e os saloons se transformavam em arenas de sangue. Embora com o tempo tenha sido estabelecido um governo local e tribunais, nos primeiros anos Deadwood foi a imagem viva de um povoado sem lei, onde o ouro justificava qualquer No Arizona, crime. Tombstone adquiriu notoriedade graças a um duelo que passaria para a história do Oeste. O tiroteio no OK Corral, em 1881. Mas antes daquele famoso dia, a cidade já era um epicentro de violência. Nascida em torno de ricos depósitos de prata, Tombstone atraiu em poucos anos milhares de pessoas, multiplicando sua população com mineradores, comerciantes e jogadores. Os conflitos entre as autoridades locais e as gangues de fora da lei conhecidas como cowboys mantinham a população em alerta. Roubo de gado, assaltos a diligências e confrontos nas ruas eram comuns. A tensão atingiu seu auge quando os irmãos Earp e Doc Holliday enfrentaram os Clanton e McLaury, dois clãs associados ao crime na região. O duelo, que durou apenas 30 segundos, deixou 3 mortos e tornou-se símbolo da brutalidade daquela época. Tombstone, além de sua fama pelo OK Corral, foi um exemplo de como uma cidade mineradora podia se transformar em palco de guerra aberta entre a lei e o crime, com a população presa no meio das balas. Não apenas as grandes cidades do Oeste tiveram esse destino. Dezenas de pequenos assentamentos surgiram ao longo da fronteira, cada um com sua cota de violência e caos. Abilene, Wichita ou Ellsworth compartilhavam com Dodge City a má reputação de cidades de criação de gado, onde os cowboys descarregavam sua fúria após longas temporadas no campo. Em cada uma dessas cidades, a chegada do trem ou a descoberta de minerais transformava a tranquilidade inicial em um turbilhão de crimes e negócios suspeitos. Os saloons multiplicavam os lucros graças ao jogo e ao álcool, mas também eram pontos de origem das brigas que terminavam em duelos mortais. A vida de uma cidade podia depender de um xerife suficientemente duro para resistir a ameaças e tiroteios, embora em muitos casos a corrupção acabasse enfraquecendo a autoridade. A imprensa contribuiu para moldar a reputação dessas cidades sem lei. Os jornais, ávidos por relatos sensacionais, exageravam os crimes e tiroteios, apresentando o Oeste como um território selvagem onde a morte espreitava em cada esquina. Os relatos de viajantes confirmavam essa visão. Cartas e memórias narravam cenas de homens bêbados disparando para o alto no meio da rua, de cadáveres esquecidos ao longo das calçadas, de partidas de cartas que terminavam em massacres. O efeito era duplo. Por um lado, a população do leste via o oeste como um lugar inóspito e brutal. Por outro, os próprios aventureiros eram atraídos por essa aura de risco e promessa de fortuna rápida. A realidade, no entanto, era ainda mais dura. Nessas cidades, a vida cotidiana era marcada pelo medo. Comerciantes fechavam cedo para evitar ficar presos em um tiroteio noturno. As famílias tentavam criar seus filhos em meio ao ruído constante de tiros e brigas. Os enterros se multiplicavam em cemitérios improvisados, onde as sepulturas mal eram sinalizadas com uma cruz de madeira. A justiça era precária, juízes itinerantes, júris pressionados pelos grupos em conflito, policiais insuficientes diante do número crescente de criminosos. Em muitos casos, eram os próprios cidadãos que organizavam comitês de vigilância, linchando suspeitos sem provas e reforçando a espiral de violência. Os caçadores de recompensas e justiceiros. No violento universo do Velho Oeste, onde os fora da lei semeavam o terror e as cidades surgiam sem estruturas sólidas de justiça, emergiu uma figura ambígua, a do caçador de recompensas. Eram homens que viviam perseguindo criminosos, atraídos pelo dinheiro oferecido pelos cartazes afixados nos escritórios dos xerifes ou nas estações de trem.
Nas portas de bares e bordéis, os cartazes diziam: procurado, vivo ou morto, deixando claro que a captura do fugitivo podia ser resolvida de qualquer forma. Na prática, significava que um cadáver valia tanto quanto um prisioneiro vivo, e muitos desses homens preferiam o caminho mais rápido, um tiro certeiro que lhes garantia receber a recompensa sem arriscar muito. Sua presença gerava tanto medo quanto a dos fora da lei que caçavam, porque a fronteira entre justiça e assassinato era difusa e ninguém podia garantir que o caçador não se tornasse também carrasco. Os caçadores de recompensas surgiram como resposta à ineficiência da lei em um território vasto e pouco controlado. Os xerifes locais não podiam cobrir centenas de milhas de deserto, montanhas e pradarias, nem enfrentar gangues inteiras com apenas alguns ajudantes mal armados. Assim, o sistema de recompensas transferiu a responsabilidade de capturar criminosos para particulares dispostos a arriscar a vida por dinheiro. Alguns eram ex-soldados da Guerra Civil, endurecidos por anos de combate, incapazes de se adaptar à paz. Outros eram cowboys fracassados, exploradores solitários ou até ex-fora da lei que viam na caça uma nova forma de sobreviver. Não faltavam aqueles que usavam a desculpa da recompensa para justificar assassinatos e vinganças pessoais. Cada um carregava consigo um código próprio, onde a justiça ficava em segundo plano diante do benefício econômico. A vida de um caçador de recompensas era dura. Percorrendo territórios inóspitos, dormiam sob as estrelas, comiam o que podiam caçar ou encontrar nas cidades e carregavam sempre armas prontas para disparar. Seus métodos eram diretos, seguiam rastros na areia, subornavam taberneiros, arrancavam informações a socos ou intimidação. Em muitos casos, infiltravam-se nas mesmas tabernas e esconderijos onde suas presas se ocultavam, dispostos a esperar horas ou dias antes de atacar. O momento da captura era sempre violento. Um tiroteio no meio da rua, uma emboscada no deserto ou uma luta sangrenta na penumbra de um salão. Os fora da lei sabiam que ser capturados vivos equivalia à forca, por isso resistiam até a morte. Essa resistência fazia com que os caçadores de recompensas, mais do que perseguidores, fossem executores. Entre os nomes mais célebres está Charlie Siringo, um cowboy que se tornou agente da agência Pinkerton, talvez a organização de detetives particulares mais famosa dos Estados Unidos. Siringo perseguiu membros da quadrilha de Butch Cassidy e Sundance Kid, seguindo pistas durante meses por desertos e montanhas. Seu testemunho mostra a dureza da profissão, infiltrações entre criminosos, viagens intermináveis e confrontos nos quais uma bala podia pôr fim a tudo. Outro exemplo foi Tom Horn, um ex-soldado que ganhou a reputação de pistoleiro contratado e caçador de recompensas em Wyoming. Horn trabalhava frequentemente para poderosos fazendeiros, eliminando ladrões de gado ou rivais em disputas por terras. Sua violência foi tão desmedida que terminou na forca em 1903, acusado do assassinato de um adolescente. A fronteira entre justiceiro e assassino nunca esteve tão difusa quanto em figuras como a dele. Além dos caçadores de recompensas motivados por dinheiro, existiam os chamados justiceiros, homens que assumiam a tarefa de enfrentar o crime por convicção pessoal ou por um senso distorcido de honra. Muitos deles eram antigos agentes da lei que não podiam tolerar a impunidade dos bandidos. Outros eram cidadãos comuns que perderam familiares pelas mãos de foras da lei e decidiram pegar em armas. Esses justiceiros operavam à margem do sistema, executando criminosos sem julgamento prévio, convencidos de que estavam limpando a fronteira da escória. Em alguns casos, eram aplaudidos por comunidades cansadas da violência. Em outros, eram vistos como assassinos que perpetuavam o ciclo de sangue. O Oeste não distinguia entre heróis e vilões, e os justiceiros viviam nessa zona cinzenta. A violência dos caçadores de recompensas atingiu dimensões quase míticas com a expansão dos cartazes de procurado. As recompensas variavam de alguns dólares por pequenos ladrões a somas consideráveis por líderes de gangues. Jesse James chegou a ter um preço de $10.000 sobre sua cabeça, uma quantia astronômica para a época, capaz de tentar aliados e desconhecidos igualmente. Esse dinheiro tornou-se motor de traições, como aconteceu quando Robert Ford matou Jesse James para receber a soma prometida. Nesse sentido,
Os caçadores de recompensas não eram apenas forasteiros solitários, mas também parte de um sistema de corrupção e oportunismo que alimentava a traição e a morte. O Oeste foi testemunha de inúmeras histórias de perseguições. Um caçador de recompensas podia seguir o rastro de um fora da lei por semanas, cavalgando por desertos escaldantes, atravessando rios transbordados ou subindo montanhas geladas. Cada encontro era um duelo antecipado. Ambos sabiam que apenas um sairia vivo. A população local observava essas cenas com uma mistura de medo e admiração, pois sabiam que o mesmo homem que caçava criminosos podia se voltar contra eles se houvesse dinheiro suficiente em jogo. Em muitas cidades, a chegada de um caçador de recompensas gerava tanto medo quanto a dos foras da lei. A violência era inevitável. A literatura popular e os jornais engrandeceram sua figura. Eram retratados como solitários de rosto endurecido, cavalgando contra o horizonte, com uma estrela de prata emprestada no peito e o olhar fixo na presa. Na realidade, a maioria eram homens comuns, endurecidos pela necessidade, movidos pela ganância e dispostos a matar sem escrúpulos. O mito do justiceiro romântico surgiu depois, quando os romances baratos chamados Jimmy Novels começaram a circular no leste, alimentando a fantasia de leitores que nunca haviam pisado na fronteira. Lá, os caçadores de recompensas se transformavam em paladinos da justiça, quando na verdade eram engrenagens de um sistema brutal onde a vida se negociava a tiros. O declínio dessa figura chegou com a consolidação do Estado e o avanço das ferrovias, que facilitaram o movimento de tropas e agentes da lei. À medida que o Oeste se povoava e se organizava, o espaço para a violência descontrolada diminuiu. Duelos sob o sol do meio-dia. No imaginário do Velho Oeste, poucas cenas são tão icônicas quanto dois homens frente a frente em uma rua empoeirada, com as mãos próximas do revólver, aguardando o momento em que um piscar de olhos, uma palavra ou um simples gesto desencadeará a chuva de balas. Os duelos mortais faziam parte do cotidiano de muitas cidades fronteiriças, embora nem sempre correspondessem ao romantismo com que foram retratados mais tarde em romances e filmes. A realidade era mais brutal, mais improvisada e muitas vezes mais injusta. Brigas nascidas em mesas de pôquer, discussões embriagadas em um salão, disputas por terras ou mulheres que terminavam à luz do dia, diante dos vizinhos que sabiam que um tiro podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Os duelos eram produto de um mundo em que a honra tinha um peso incalculável. No Oeste, a reputação era quase tão valiosa quanto o dinheiro, e um insulto público podia arruinar a vida de um homem. Em sociedades onde a lei chegava tarde, a defesa da honra se resolvia com as próprias mãos. A arma de fogo, barata e acessível, tornou-se uma extensão do orgulho pessoal. Os duelos nem sempre eram encontros combinados. Muitas vezes surgiam de forma súbita, em meio a um salão lotado, quando uma partida de cartas terminava em acusações de trapaça. Outras vezes, eram confrontos antecipados, com testemunhas reunidas na rua principal para ver quem atiraria mais rápido. O silêncio que antecedia o desfecho, quebrado por um tiro seco, tornou-se símbolo de uma época. Um dos duelos mais famosos ocorreu em 1881 em Tombstone, Arizona, durante o tiroteio do OK Corral. Embora não tenha sido um duelo no sentido estrito, mas um confronto entre duas facções, ficou registrado como a representação máxima do choque armado em pleno dia. Os irmãos Wyatt, Virgil e Morgan Earp, acompanhados por Doc Holliday, enfrentaram os Clanton e McLaury, uma gangue de cowboys acusada de roubos e crimes. O tiroteio durou apenas meio minuto, mas deixou 3 mortos e transformou Tombstone em um nome lendário. As testemunhas afirmavam que os homens mal tiveram tempo de sacar antes de cair, e o eco das balas ressoou como um julgamento final no meio do deserto. A cena refletia o espírito do Oeste. Uma comunidade dividida, a justiça nas mãos de pistoleiros e a morte rápida como única certeza. Outro duelo célebre ocorreu em 1865 em Springfield, Missouri, quando Wild Bill Hickok enfrentou Davis Tutt. A disputa surgiu por uma dívida de jogo. Tutt havia pegado o relógio de ouro de Hickok como garantia, e ele considerou isso uma humilhação pública. Ambos concordaram em se enfrentar na Praça Central. Às 6 horas da tarde, diante de dezenas de cidadãos, os homens se posicionaram a 30 metros de distância.
Tucci atirou primeiro e errou. Hickok respondeu com um tiro certeiro que atravessou o peito de seu rival. A multidão observou em silêncio o jovem cair no chão e depois se dispersou como se nada tivesse acontecido. O duelo consolidou a reputação de Hickok como um dos pistoleiros mais rápidos do Oeste e marcou a diferença entre um homem comum e uma lenda. A rapidez e a precisão eram a chave desses encontros. Não se tratava de tiroteios prolongados, mas de segundos fatais em que um movimento em falso significava a morte. A maioria dos duelos terminava com um único disparo. Raramente havia tempo para recarregar. O ambiente era tão tenso que, segundo relatos da época, os espectadores prendiam a respiração, conscientes de que um projétil perdido poderia alcançá-los. Os cronistas posteriores embelezaram essas cenas, descrevendo confrontos teatrais sob o sol escaldante. Mas aqueles que viveram esses momentos lembravam do cheiro de pólvora, do silêncio súbito após o disparo e do corpo inerte no meio da rua. Nem todos os duelos eram justos. Frequentemente, um dos contendores estava bêbado, ferido ou mal preparado. Houve casos de trapaças deliberadas, como pistolas manipuladas para falhar ou cúmplices escondidos entre a multidão. Às vezes, o duelo era simplesmente uma desculpa para assassinar a sangue frio. O próprio John Wesley Harding, célebre pistoleiro texano, relatou como matava rivais em supostos duelos que ele mesmo provocava com insultos ou provocações. A linha entre justiça e assassinato era tão tênue que muitos desses confrontos acabaram alimentando vinganças intermináveis, nas quais famílias e gangues inteiras se enfrentavam por anos. Os duelos também respondiam às tensões raciais e sociais da época. Mexicanos, afro-americanos e nativos americanos eram frequentemente vítimas de confrontos desiguais, nos quais a honra de um homem branco se sobrepunha à vida do outro a tiros. Esses crimes raramente eram punidos, reforçando a sensação de que o duelo era uma ferramenta de poder mais do que um mecanismo de justiça. Nas cidades mineradoras, as disputas pelo controle de veios de ouro ou prata resultavam em tiroteios públicos, enquanto nas rotas de gado os conflitos entre fazendeiros terminavam em emboscadas no estilo de duelo. O espetáculo era o mesmo: 2 homens armados, a comunidade expectante e a certeza de que um deles não voltaria para casa. A imprensa contribuiu para magnificar a imagem do duelo. Os jornais do leste reproduziam os confrontos com riqueza de detalhes, transformando pistoleiros em heróis ou vilões, dependendo do tom da narrativa. As Jimmy Novels baratas e populares transformaram esses episódios em peças do folclore, alimentando a visão de um oeste romântico onde os homens se batiam por honra. Na realidade, por trás de cada duelo havia medo, raiva e sangue derramado nas ruas empoeiradas. As testemunhas raramente lembravam como um ato glorioso, mas como uma tragédia que deixava famílias destruídas e comunidades divididas. À medida que o século XIX avançava, os duelos começaram a desaparecer. O endurecimento das leis, a chegada de juízes e tribunais e o controle mais rigoroso das armas reduziram sua frequência. Mas durante as décadas de esplendor do Oeste, eles eram parte essencial da vida cotidiana, uma válvula de escape para as tensões acumuladas em sociedades nascidas da febre do ouro, do gado e da expansão ferroviária. Cada duelo era, em última análise, um lembrete da fragilidade da vida na fronteira, onde um insulto ou um olhar podia desencadear a morte. A brutalidade nas prisões do Oeste. Nos filmes sobre o Velho Oeste, as prisões aparecem como construções de madeira com grades enferrujadas, vigiadas por um xerife austero e um ajudante sonolento. Essa imagem, repetida até a exaustão, contém parte da verdade, mas omite a crueldade que definia as prisões de fronteira. Naqueles territórios recém-colonizados, onde a lei era frágil e o crime constante, as prisões eram improvisadas, inseguras e profundamente violentas. Não eram centros de reabilitação, mas depósitos humanos onde sofrimento, corrupção e brutalidade serviam de aviso a toda a comunidade. As primeiras celas do Oeste eram pouco mais que quartos de adobe, gaiolas de ferro ou porões úmidos sob prédios municipais. Frequentemente, os presos ficavam acorrentados em estábulos, armazéns abandonados ou até ao ar livre, amarrados a um poste. A escassez de recursos e a improvisação transformavam essas prisões em lugares de tormento físico e psicológico.
O calor do verão sufocava os detentos até a desidratação, enquanto no inverno o frio os deixava tremendo sob cobertores gastos. Insetos infestavam os colchões de palha e doenças se espalhavam sem controle. Uma prisão no oeste não significava tempo de espera até o julgamento. Era frequentemente uma condenação lenta à miséria e, em muitos casos, à morte. O sistema penitenciário do oeste não se baseava em punições prolongadas, mas em soluções rápidas. Muitos presos nem chegavam a ver um tribunal. Nas pequenas cidades, bastava que um suspeito fosse acusado de um crime para que a comunidade exigisse seu linchamento. As turbas se organizavam facilmente. Homens armados invadiam a prisão, tiravam o detento e o enforcavam em uma árvore ou em uma viga na praça. Essas execuções públicas eram um espetáculo macabro assistido por famílias inteiras, convencidas de que a violência exemplar mantinha a ordem. O xerife, em muitos casos, se afastava, incapaz de conter dezenas de cidadãos enfurecidos. Assim, a prisão se tornava uma simples antecâmara para a execução popular. As execuções legais não eram menos brutais. Os enforcamentos oficiais eram realizados em patibulares improvisados diante de toda a comunidade. Os presos eram conduzidos com cordas no pescoço, enquanto a multidão gritava insultos e atirava objetos. Alguns morriam instantaneamente ao quebrar o pescoço, mas outros se sufocavam lentamente durante minutos, chutando diante do olhar impassível do carrasco. A forca era vista como um método civilizado em comparação com o apedrejamento ou a fogueira, mas sua brutalidade era evidente. Nos registros da época, abundam relatos de execuções mal calculadas, onde a corda curta demais produzia agonias intermináveis. Longe de gerar compaixão, esses espetáculos reforçavam a ideia de que prisão e morte eram duas faces da mesma moeda. Dentro das prisões, a violência era constante. Os guardas, mal pagos e pouco treinados, costumavam recorrer a golpes e torturas para manter o controle. Surras com coronhas de fuzil, privação de água ou confinamento em pequenas celas de castigo faziam parte da rotina. Em algumas prisões, como a famosa Yuma Territorial Prison, no Arizona, inaugurada em 1876, os prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados sob um sol abrasador. Construída em pedra sobre uma colina perto do rio Colorado, Yuma rapidamente ganhou a reputação de inferno na terra. Ali, os internos trabalhavam acorrentados, levantando muros, cavando fossas ou carregando materiais durante jornadas intermináveis. As tentativas de fuga eram punidas com isolamento em celas escuras chamadas The Dark Cells, onde o prisioneiro permanecia dias inteiros na penumbra, com pão e água como única ração. O calor sufocante do deserto transformava essas celas em verdadeiros fornos. Os visitantes que deixavam testemunhos sobre a prisão de Yuma concordavam em descrevê-la como um lugar desumano, temido até pelos criminosos mais endurecidos. Outro centro que simbolizou a dureza do Oeste foi a prisão de Huntsville, no Texas, inaugurada em 1849. Ali, os prisioneiros eram empregados em campos de trabalho, acorrentados em equipes que cultivavam algodão ou construíam estradas. As condições eram tão duras que muitos morriam de exaustão ou doenças antes de cumprir suas penas. Em um contexto onde a vida humana tinha pouco valor, o sistema prisional refletia a mesma lógica de brutalidade que regia as ruas e os duelos. A superlotação era um problema constante. Em cidades mineradoras, ondas de prisões enchiam cadeias projetadas para poucas dezenas de pessoas, forçando os prisioneiros a dormir em pé ou nos corredores. A mistura de criminosos violentos com pequenos ladrões ou bêbados comuns gerava um ambiente explosivo, no qual os mais fortes impunham seu domínio à força. Os estupros, furtos entre internos e assassinatos dentro das celas eram frequentes, muitas vezes tolerados pelos guardas que preferiam olhar para o outro lado. As prisões não reabilitavam. Criavam criminosos mais endurecidos, preparados para a violência ao saírem em liberdade. O medo das fugas também marcou a vida carcerária. As prisões improvisadas eram frágeis, com grades que podiam ser serradas e paredes de madeira fáceis de atravessar. Não era raro que as comunidades acordassem com a notícia de que um grupo inteiro havia fugido durante a noite. Em resposta, alguns xerifes recorriam a métodos cada vez mais extremos.
acorrentar os prisioneiros ao chão, mantê-los sob guarda armada 24 horas por dia ou transferi-los constantemente para evitar conspirações. Ainda assim, as tentativas de fuga continuavam a fazer parte do dia a dia, alimentando a sensação de que a prisão era apenas um parêntese entre a liberdade e a forca. Os testemunhos de viajantes e jornalistas do leste que visitavam as prisões do oeste eram unânimes. Eram lugares de barbárie. Relatos falavam de celas infestadas de ratos, de homens famélicos que mendigavam restos aos guardas, de execuções improvisadas nos pátios internos. Alguns comparavam as prisões aos calabouços medievais, uma regressão no século XIX dentro de um país que se proclamava moderno e democrático. Mas para as comunidades fronteiriças, essas prisões eram um mal necessário, um símbolo de ordem diante do caos. O sofrimento dos prisioneiros era visto como justiça natural, um castigo exemplar que lembrava a todos qual era o preço de desafiar a lei. Os assaltos a trens e diligências. O progresso no Oeste chegou acompanhado de símbolos de modernidade que transformaram a vida cotidiana: os trens e as diligências. A ferrovia unia cidades distantes e permitia transportar riquezas em alta velocidade, enquanto as diligências conectavam assentamentos isolados a rotas comerciais e centros urbanos. No entanto, esses avanços também se tornaram alvos perfeitos para os fora da lei. Carregadas de ouro, dinheiro, correio e passageiros ricos, eram tentações irresistíveis para gangues armadas que não hesitavam em deixar um rastro de cadáveres. Os assaltos a trens e diligências se tornaram a máxima expressão da violência organizada na fronteira. Espetáculos de sangue que semeavam terror em cada vale e deserto. As diligências foram as primeiras vítimas. Em meados do século XIX, antes que a ferrovia se estendesse por todo o território, essas carruagens eram essenciais para o transporte de correio, dinheiro e viajantes. Puxadas por cavalos e conduzidas por corajosos drivers, percorriam rotas inóspitas repletas de perigos, índios hostis, acidentes, tempestades e, sobretudo, assaltantes. Os fora da lei aproveitavam os trechos desérticos onde a poeira cobria o horizonte e não havia testemunhas. Armados com revólveres e espingardas curtas, surgiam dos arbustos, obrigavam a parar a diligência e despojavam passageiros e correios de todo valor. Em muitos casos, os assaltos terminavam em violência gratuita. Viajantes assassinados por resistirem, condutores fuzilados para dar o exemplo. A Wells Fargo, a companhia de diligências mais poderosa, tornou-se alvo recorrente. Seus cofres, cheios de ouro e cédulas, eram tão cobiçados que se estima que durante as décadas de 1860 e 1870, a empresa sofreu centenas de roubos. A resposta foi contratar guardas armados, escoltas a cavalo e, por fim, detetives particulares, como os da agência Pinkerton, para caçar os responsáveis. Um dos assaltantes de diligências mais célebres foi Charles Bowles, conhecido como Black Bart. Vestido com um longo casaco, um chapéu de aba larga e um lenço cobrindo o rosto, era famoso por roubar diligências da Wells Fargo, na Califórnia, sem disparar um único tiro. Seu estilo peculiar incluía deixar poemas sarcásticos nos locais de seus roubos, o que lhe conferiu fama de bandido cavalheiro. No entanto, a maioria dos assaltantes não era tão teatral. Agiam com brutalidade, disparavam contra os cavalos para parar a diligência e intimidavam os passageiros com violência extrema. As histórias de viajantes despojados no meio do deserto, obrigados a caminhar quilômetros sem água após o assalto, multiplicavam-se, reforçando o medo das rotas abertas. A ferrovia ampliou o problema. Com a expansão das linhas na década de 1870, os trens se tornaram verdadeiras fortalezas móveis carregadas de riqueza. Transportavam barras de ouro, salários para exércitos e companhias de mineração, armas e provisões. Para os fora da lei, um trem era um saque em movimento mais arriscado, mas muito mais lucrativo que uma diligência. Os ataques se tornaram operações planejadas. As gangues desmontavam trechos de linha para descarrilar locomotivas, colocavam barricadas no deserto ou assaltavam diretamente vagões blindados enquanto os passageiros permaneciam aterrorizados. O estrondo dos disparos, os gritos dos viajantes e a fumaça da locomotiva parada compunham cenas que pareciam saídas de um pesadelo. A gangue de Jesse James e de seu irmão Frank foi pioneira nos roubos a trens.
Em 1873, em Adair, Iowa, eles descarrilaram um trem da Rock Island Railroad e assaltaram os passageiros, matando vários no processo. A magnitude do crime chocou o país e transformou os assaltos ferroviários em um novo rosto do terror na fronteira. Pouco depois, outras gangues seguiram seu exemplo, como a célebre quadrilha de Butch Cassidy e Sundance Kid, que no final do século XIX realizaram alguns dos assaltos mais audaciosos contra comboios em Wyoming e Utah. Seus golpes eram tão notórios que até companhias de seguro pressionaram os governos estaduais para reforçar a proteção das linhas ferroviárias, colocando guardas armados nos vagões e contratando detetives privados especializados em seguir o rastro dos fugitivos por milhares de milhas. Os assaltos nem sempre terminavam em sucesso. Em 1876, a gangue James Younger tentou roubar um banco em Northfield, Minnesota, mas a resistência da população transformou o roubo em um massacre. Algo semelhante acontecia com os trens. Muitas vezes o pessoal armado reagia com ferocidade e os assaltantes acabavam mortos ou capturados. No entanto, a aura dos fora da lei crescia a cada tentativa, bem-sucedida ou não, alimentada pela imprensa sensacionalista que descrevia suas façanhas com tons épicos. O povo americano, dividido entre horror e fascinação, via nesses ataques uma mistura de barbárie e aventura. As companhias ferroviárias implementaram medidas cada vez mais extremas. Alguns vagões blindados incluíam escotilhas de onde os guardas disparavam contra os assaltantes. Em outros casos, foram instalados cofres com mecanismos temporizados impossíveis de abrir durante a viagem. Apesar disso, os fora-da-lei continuavam inovando, atacando estações isoladas em vez dos trens em movimento ou sequestrando funcionários para obrigá-los a entregar as chaves dos cofres. A violência escalou a níveis que pareciam uma guerra privada entre bandidos e companhias ferroviárias. Os Pinkerton, contratados como braço armado da indústria, perseguiram incessantemente essas gangues, infiltrando-se em seus círculos e aniquilando vários grupos inteiros. Mas o preço era alto. Cada assalto fracassado deixava para trás cadáveres de passageiros inocentes e cidades mergulhadas no medo. Os relatos de sobreviventes mostram o terror que um assalto causava. Passageiros obrigados a entregar relógios, anéis e carteiras sob a ameaça de uma arma, mulheres aterrorizadas protegendo seus filhos, condutores espancados até perder a consciência. Em alguns casos, os criminosos descarregavam sua frustração sobre os passageiros, matando os que resistiam ou simplesmente para impor medo. A fronteira entre roubo e massacre era tão tênue quanto a linha de ferro que atravessava o deserto. Cada trem que partia de uma estação carregado de riquezas levava consigo o espectro do ataque iminente. As gangues mais impiedosas do Oeste. O Oeste foi terra de pistoleiros solitários, mas também de bandos organizados que semearam o caos em vários estados ao mesmo tempo. As quadrilhas de fora da lei foram, em muitos aspectos, a forma mais perigosa de criminalidade na fronteira. Grupos armados até os dentes, com hierarquias internas, estratégias de ataque e a capacidade de desafiar abertamente as autoridades locais. Não se tratava de um bandido isolado roubando uma carteira num beco, mas de grupos inteiros capazes de assaltar trens, bancos e até cidades inteiras, deixando atrás de si um rastro de mortos. Entre eles, 2 nomes se destacam com especial notoriedade: a quadrilha dos Dalton e a dos irmãos James Younger. Sua fama, alimentada por jornais e canções populares, transformou-os em figuras lendárias, embora sua lembrança tenha ficado marcada pelo sangue derramado em seu caminho. Os Dalton eram 3 irmãos nascidos no Kansas: Gretch, Bob e Emmett. Sua história começou, paradoxalmente, do lado da lei. Durante algum tempo trabalharam como auxiliares de Marshall no território indígena, mas logo cruzaram a linha para o crime, atraídos pelo dinheiro fácil e pela adrenalina dos assaltos. No início da década de 1890, formaram uma quadrilha especializada em roubar trens e bancos. Sua ousadia atingiu o auge em 5 de outubro de 1892, em Coffeyville, Kansas, quando tentaram assaltar simultaneamente 2 bancos em plena luz do dia. O plano era audacioso: entrar em ambos os estabelecimentos ao mesmo tempo, esvaziar os cofres e fugir antes que a cidade pudesse reagir. Mas Coffeyville não era uma cidade indefesa.
Os cidadãos se armaram rapidamente e ocorreu um tiroteio feroz nas ruas principais. Em questão de minutos, Grat, Bob e outros membros da quadrilha estavam mortos, enquanto Emmett, gravemente ferido, foi capturado. O fracasso em Coffeyville tornou-se lendário, um exemplo de como até as quadrilhas mais temidas podiam cair diante da resistência de uma comunidade determinada. Emmett sobreviveu à sua condenação e, mais tarde, escreveu memórias descrevendo a violência e a vida errante daqueles anos, deixando um testemunho direto do preço da vida criminosa. Ainda mais célebre foi a quadrilha dos James Younger, liderada por Jesse e Frank James junto com Cole, Jim, John e Bob Younger. Surgida após a Guerra Civil, essa quadrilha combinou a experiência militar de seus membros com uma ferocidade incomum. Seus assaltos a bancos e trens se espalharam por Missouri, Kentucky, Iowa e outros estados, tornando-se o pesadelo das companhias ferroviárias e das pequenas comunidades. O grupo era perito em planejar emboscadas e fugir rapidamente, aproveitando o conhecimento do terreno e a lealdade de simpatizantes locais que os viam como heróis vingadores do Sul derrotado. No entanto, a brutalidade de seus ataques desmentia qualquer idealismo. Funcionários assassinados a sangue frio, passageiros aterrorizados em vagões saqueados, vilas inteiras paralisadas pelo medo. O clímax de sua história ocorreu em 1876, com o assalto ao First National Bank de Northfield, Minnesota. A resistência da população transformou o roubo em desastre. 2 membros da quadrilha morreram no local e os Younger foram capturados após um tiroteio. Jesse e Frank conseguiram fugir, mas a quadrilha ficou praticamente destruída. O episódio de Northfield demonstrou que até os grupos mais organizados podiam encontrar a ruína em um único golpe fracassado. Além dos Dalton e dos James Younger, outras quadrilhas também marcaram o cenário do Oeste. A de Butch Cassidy e Sundance Kid, conhecida como o Wild Bunch, especializou-se em assaltos a trens e bancos no final do século XIX. Com um estilo mais planejado e menos sangrento que o de outros grupos, o Wild Bunch realizou assaltos espetaculares em Wyoming e Utah, tornando-se o principal alvo da agência Pinkerton. Suas perseguições, que se estenderam até a América do Sul, ajudaram a criar um dos mitos mais duradouros do Oeste. Paralelamente, quadrilhas menos conhecidas, mas igualmente brutais, como a de Sam Bass, no Texas, ou a de Rufus Buck, no território indígena, mostraram a diversidade do crime organizado na fronteira. Enquanto Bass era célebre por seus ousados roubos de trens, Buck e seus homens espalharam o terror com assassinatos indiscriminados e ataques a colonos, mostrando o lado mais cruel da violência criminosa. O fascínio por essas quadrilhas não residia apenas em seus crimes, mas na admiração que despertavam. A imprensa os retratava como figuras quase míticas, metade demônios, metade rebeldes. As Jimmy Novels os transformavam em protagonistas de aventuras românticas, suavizando a brutalidade de seus atos. Para alguns setores, representavam um desafio às grandes companhias ferroviárias e bancárias que enriqueciam às custas dos pequenos fazendeiros. Essa visão alimentava a simpatia popular, embora na prática os assaltos não distinguissem entre ricos e pobres. Os relatos de sobreviventes lembravam os bandidos como homens cruéis, armados até os dentes, que não hesitavam em matar para se impor. A violência desencadeada por essas quadrilhas obrigou as autoridades a responder com firmeza. Xerifes locais, marshals federais e detetives particulares uniram-se numa guerra sem trégua contra o crime organizado. Os confrontos eram ferozes, tiroteios nas ruas, emboscadas em cânions, perseguições a cavalo que duravam dias. Em muitos casos, as próprias comunidades se levantaram contra os foras da lei, como ocorreu em Coffeyville. O choque entre quadrilhas e cidadãos armados deixou cenas de violência que marcaram gerações inteiras. O álcool, o jogo e a violência nos salões. No coração do Velho Oeste, mais do que a igreja ou o escritório do xerife, o verdadeiro centro da vida social era o salão. Aquelas construções de madeira, com suas portas vai-vém e o eco constante de copos, risadas e discussões, eram muito mais do que simples bares. Eram pontos de encontro, centros de negócios duvidosos, arenas de jogo e cenários de violência. Num mundo onde o lazer era escasso e a solidão das pradarias marcava o dia a dia, os salões ofereciam uma válvula de escape, embora a um preço.
a ameaça constante de um tiro inesperado ou de uma briga que podia terminar em morte. Os saloons nasceram como negócios improvisados ao longo das rotas de gado e dos acampamentos de mineração. Nas cidades de fronteira, bastava aparecer em algumas casas e um armazém geral para que logo surgisse também um saloon, pois o álcool era um dos produtos mais procurados por vaqueiros, mineiros e foras da lei. No interior, o ambiente era impregnado de fumaça de tabaco, do forte cheiro de uísque barato e do som metálico das moedas sobre a mesa de pôquer. A música de um piano desafinado acompanhava os gritos dos jogadores enquanto garçonetes com vestidos chamativos serviam bebidas sob o olhar insistente de homens embriagados. O saloon era o espaço onde a rotina da fronteira se transformava em caos. O álcool corria sem medida. O uísque, muitas vezes destilado com péssima qualidade, era a bebida mais comum, servida em copos pequenos repetidos até o amanhecer. Também circulavam licores caseiros e aguardentes tão fortes que podiam causar cegueira ou intoxicação. O consumo excessivo transformava as noites em tempestades de violência. Discussões triviais escalavam rapidamente, e uma acusação de trapaça num jogo bastava para que os jogadores sacassem seus revólveres. Os registros da época estão cheios de relatos de homens abatidos no meio de uma mesa de cartas, com as fichas ainda espalhadas no chão e o baralho manchado de sangue. A frase "shot over a card game" tornou-se comum nos jornais locais. O jogo era outro dos grandes motores do saloon. As mesas de pôquer, faro e outros jogos de azar eram cenários de fortuna e ruína instantânea. Os jogadores profissionais percorriam cidades inteiras em busca de incautos a quem pudessem enganar com cartas marcadas e mãos habilidosas. A tensão nessas mesas era constante. Cada olhar, cada gesto podia ser interpretado como uma trapaça, e a resolução geralmente chegava com chumbo. Alguns saloons tornaram-se célebres por suas partidas intermináveis, como o Birdcage Theatre em Tombstone, onde o pôquer era jogado 24 horas por dia. Ali, a fronteira entre diversão e tragédia era tão fina quanto o fio de uma faca. Os saloons também eram refúgio de foras da lei e pistoleiros. Após um assalto ou uma fuga, era comum que os bandidos se escondessem nesses lugares, onde o barulho e a agitação serviam de cobertura. Ali gastavam seus saques em álcool, mulheres e apostas, cercados de cúmplices e admiradores. No entanto, essa mesma confiança os tornava vulneráveis. Muitos dos pistoleiros mais famosos encontraram a morte em saloons. Wild Bill Hickok caiu com um tiro na nuca enquanto jogava pôquer em Deadwood. Clay Ellison, um pistoleiro notório por sua violência, morreu bêbado após uma briga em um bar do Texas. Os saloons eram armadilhas onde a embriaguez e a arrogância dos homens armados se transformavam em sentença de morte. A violência nesses locais nem sempre ficava restrita a disputas pessoais. Muitas vezes, bandos armados invadiam um saloon para impor seu poder, atirando para o alto e roubando o dinheiro e os pertences dos clientes. A falta de autoridade tornava esses espaços cenários propícios para crimes coletivos. Os linchamentos, iniciados em discussões de bar, podiam terminar com homens arrastados para a rua e executados sumariamente. Mesmo os xerifes sabiam que entrar em um saloon para impor ordem era arriscar a vida. Bastava uma faísca para que toda a clientela, armada até os dentes, respondesse a tiros. O papel das mulheres nos saloons também foi marcado pela violência. Muitas eram garçonetes ou artistas contratadas para cantar e dançar, mas na realidade eram obrigadas a acompanhar os clientes às mesas de jogo ou a se prostituir sob a proteção dos donos do local. Essas mulheres sofriam abusos constantes e, em muitos casos, eram vítimas de assassinatos cometidos por pistoleiros embriagados. A polícia raramente investigava esses crimes, pois as vítimas eram vistas como parte descartável de um negócio obscuro. Assim, os saloons tornaram-se não apenas templos do álcool e do jogo, mas também centros de exploração e tragédias silenciadas. A própria arquitetura dos saloons era pensada para o espetáculo da violência. As portas de vai-vem permitiam que qualquer um entrasse com um empurrão, criando a clássica imagem do pistoleiro irrompendo com as mãos no cinto. O longo balcão, com garrafas alinhadas e espelhos decorativos, era muitas vezes o refúgio dos frequentadores durante os tiroteios. Nas paredes pendiam rifles, espingardas e, às vezes, cabeças de animais que reforçavam a estética rude do local. O saloon não era apenas um bar. Era um palco preparado para o drama constante do Oeste.
Os jornais do leste se fascinavam com esses relatos. Cada briga, cada assassinato em um salão era narrado com detalhes sangrentos, alimentando a imagem do oeste como um território selvagem onde o álcool e o jogo ditavam as regras. Essa reputação não era apenas uma invenção literária. Viajantes que cruzavam a fronteira deixavam testemunhos de noites inteiras interrompidas por tiros, de cadáveres arrastados para fora do bar ao amanhecer, de mesas de jogo cobertas de sangue. A dura vida das mulheres nos bordéis e salões. O oeste foi cenário de pistoleiros, duelos e assaltos espetaculares. Mas por trás desse mundo de homens armados existia uma realidade muito mais silenciosa e dilacerante: a das mulheres presas em bordéis e salões. Enquanto os fora da lei entravam para a história por sua audácia, milhares de mulheres foram reduzidas a mercadorias, obrigadas a sobreviver em ambientes hostis onde a violência, a exploração e o abuso faziam parte da rotina. Seus nomes raramente foram registrados e seu destino, salvo exceções, se perdeu entre paredes de madeira e noites intermináveis de fumaça e álcool. Os bordéis surgiram em paralelo ao crescimento das cidades mineradoras e pecuaristas. Onde se erguia um acampamento de garimpeiros ou uma estação de trem, logo apareciam mulheres contratadas ou forçadas a atender à demanda por prazer masculino. Alguns desses locais funcionavam abertamente como casas de tolerância, administradas por madames que controlavam dezenas de mulheres. Outros operavam na penumbra dos salões, onde as garçonetes serviam bebidas e eram empurradas à prostituição nos bastidores. Para muitas não havia escolha. A pobreza, a orfandade ou o tráfico humano as lançavam a um destino marcado pela exploração. Viajantes do leste que adentravam o oeste deixaram registros de Red Light Districts, onde mulheres maquiadas e exaustas esperavam em quartos mal iluminados, cientes de que cada cliente podia ser também seu algoz. A vida nesses bordéis era marcada por violência constante. Os clientes, muitas vezes bêbados e armados, descarregavam sua frustração em mulheres indefesas. As agressões eram comuns e os assassinatos raramente investigados. Registros policiais mencionam casos de prostitutas esfaqueadas por pistoleiros que se recusavam a pagar ou mulheres baleadas em discussões absurdas. Na maioria dos casos, os culpados nunca eram punidos. A vida de uma prostituta valia pouco diante da lei e menos ainda diante da sociedade. As madames, interessadas em manter o negócio, preferiam silenciar os crimes a arriscar perder clientes. Assim, as mortes ficavam ocultas sob um véu de indiferença que transformava os bordéis em cemitérios invisíveis. As doenças também faziam parte do martírio. Numa época em que a medicina mal conseguia controlar infecções comuns, a sífilis e outras doenças venéreas se espalhavam livremente entre prostitutas e clientes. Muitas mulheres, sem acesso a tratamentos adequados, ficavam marcadas para sempre ou morriam jovens. O álcool e o ópio, usados como refúgio para suportar a dureza da rotina, agravavam o desgaste físico. Aos 30 anos, muitas já pareciam idosas. Seus corpos eram o preço de uma indústria que lucrava com o sofrimento delas. Algumas conseguiam certa notoriedade e poder, como as chamadas madames que administravam os maiores bordéis. Figuras como Madame Mustache, na Califórnia, ou Big Nose Kate, companheira de Doc Holliday, sobreviveram graças à astúcia e à capacidade de se impor em um mundo dominado por homens violentos. No entanto, essas exceções confirmavam a regra. A maioria permanecia presa em um ciclo de exploração do qual era quase impossível escapar. As mulheres que tentavam deixar os bordéis eram perseguidas por dívidas inventadas, ameaçadas por cafetões ou simplesmente dominadas pelo medo de não encontrar outro meio de sobrevivência em um território sem opções. Os salões eram outra face do mesmo inferno. Ali, as mulheres trabalhavam como soiled doves, garçonetes que acompanhavam os homens nas mesas de pôquer e serviam bebidas. Seus salários eram miseráveis, e a verdadeira renda dependia das gorjetas obtidas à custa de suportar apalpadelas, insultos e agressões. Muitas vezes eram obrigadas a se prostituir em quartos dos fundos, sem direito de recusa. A violência estava sempre presente. Qualquer negativa podia terminar em espancamentos ou até na morte. A polícia raramente intervinha, pois os donos dos salões costumavam subornar as autoridades locais para manter seus negócios intocados.
Assim, as mulheres ficavam presas entre a ganância de seus patrões e a brutalidade de seus clientes. O consumo de ópio acrescentou um capítulo sombrio a essa história. Em cidades como São Francisco ou Denver, os bordéis costumavam estar associados a fumadouros de ópio, onde as mulheres eram forçadas a se drogar para suportar as longas jornadas de trabalho. O ópio as entorpecia, tornava-as mais dóceis e, ao mesmo tempo, dependentes dos cafetões que controlavam o fornecimento. Essa prática se espalhou rapidamente, deixando muitas mulheres presas não apenas pela violência, mas também pela dependência. Em alguns casos, o desespero as levava a cometer crimes. Há registros de prostitutas que esfaquearam clientes em legítima defesa ou envenenaram cafetões abusivos. No entanto, a justiça raramente lhes foi favorável. A maioria acabou em prisões ainda mais brutais do que os bordéis ou na forca. O sistema legal do Oeste não considerava a possibilidade de que uma mulher pudesse ser vítima e algoz ao mesmo tempo. Para a lei, eram criminosas sem redenção. A memória dessas mulheres ficou em grande parte enterrada sob o mito romântico do Oeste. Enquanto a literatura e o cinema popularizaram a figura do pistoleiro e do xerife, as mulheres dos bordéis foram reduzidas a estereótipos. A garota do salão, com vestido vermelho e sorriso sedutor. A realidade foi muito mais cruel. Por trás de cada sorriso havia medo, por trás de cada vestido brilhante havia cicatrizes ocultas. Em suas vidas se condensava o lado mais sombrio do Oeste, a exploração, o silêncio e a certeza de que a violência era inevitável. Os testemunhos de alguns viajantes, cartas e memórias da época são algumas das poucas fontes que permitem vislumbrar essa realidade. Falam de bordéis onde os gritos de mulheres espancadas atravessavam as paredes, de saluns em que garçonetes caíam mortas após um tiro por uma dívida de jogo, de corpos enterrados em cemitérios sem nome, longe das lápides comemorativas de pistoleiros famosos. A violência contra as mulheres não era um acidente isolado, mas uma constante estrutural na fronteira. O papel dos xerifes no Velho Oeste. Em meio ao caos do Oeste, onde os foras da lei espalhavam terror e os saluns se transformavam em cenários de sangue, surgia a figura do xerife como o único símbolo visível de autoridade. Sua estrela de metal, presa ao peito, não era apenas um adorno. Representava a tênue linha entre o desordem total e a esperança de justiça. No entanto, a imagem do xerife heróico, incorruptível e sempre vitorioso pertence mais ao mito do que à realidade. No terreno, muitos desses homens eram solitários que lutavam contra forças muito superiores, mal pagos, com poucos recursos e por vezes tão violentos ou corruptos quanto os criminosos que deveriam enfrentar. A origem da figura do xerife no Oeste veio da necessidade imediata de impor algum tipo de ordem em comunidades recém-formadas. Quando um acampamento de mineração se transformava em cidade, a eleição de um xerife era um dos primeiros atos de organização civil. Muitas vezes eram votações improvisadas, nas quais a popularidade ou a fama de dureza valiam mais do que qualquer experiência real em aplicação da lei. Uma vez eleito, o xerife tinha de enfrentar de tudo: ladrões de gado, jogadores trapaceiros, pistoleiros bêbados, bandos armados e até multidões que exigiam linchamentos. Com apenas 2 ajudantes, os chamados deputies, precisava cobrir territórios imensos, cavalgando dias inteiros para perseguir criminosos ou mediar disputas. A solidão e o perigo eram partes inerentes do cargo. O dia a dia de um xerife combinava a rotina burocrática com a violência repentina. Podia passar a manhã redigindo avisos de recompensa ou vigiando um preso, e à tarde se ver envolvido em um tiroteio no meio da rua principal. As prisões improvisadas sob sua guarda eram frágeis e as tentativas de fuga constantes. Muitos xerifes dormiam no próprio escritório, com o revólver ao lado e o ouvido atento a qualquer ruído na porta. Seus salários eram baixos e, às vezes, recebiam uma porcentagem das multas ou recompensas, o que abria caminho para abusos e arbitrariedades. Alguns tornaram-se verdadeiros chefes locais, impondo sua própria lei sob o pretexto da ordem. Apesar dessas dificuldades, vários xerifes tornaram-se célebres por sua capacidade de enfrentar o crime. Wyatt Earp, por exemplo, trabalhou como xerife adjunto em Dodge City e depois em Tombstone, onde seu nome ficou para sempre ligado ao tiroteio no Oka Corral.
Sua fama de pistoleiro frio e calculista o transformou em símbolo de justiça implacável, embora seus métodos fossem questionados. Aplicava a força sem piedade e mantinha laços próximos com saloons e casas de jogo. Outro caso emblemático foi Bat Masterson, também xerife de Dodge City, que além de fazer cumprir a lei, era jogador e cronista, e soube construir sua própria lenda tanto com palavras quanto com balas. Wild Bill Hickok, antes de morrer em Deadwood, havia atuado como xerife em Abilene, Kansas, onde impôs a ordem a tiros em saloons repletos de pistoleiros. Esses nomes alimentaram o mito do xerife valente, mas por trás deles havia uma multidão de oficiais menos conhecidos que morreram no anonimato enfrentando criminosos em povoados esquecidos. O confronto entre xerifes e bandos armados marcou alguns dos episódios mais sangrentos do Oeste. Os Dalton, os James Younger e outros grupos obrigaram os xerifes a mobilizar cidadãos como milícias improvisadas. As crônicas narram cenas de xerifes armando comerciantes e fazendeiros para resistir a ataques, sabendo que, sem ajuda, seriam dominados em poucos minutos. Em muitos casos, os xerifes caíam em serviço, emboscados em cânions, abatidos em ruas escuras ou assassinados pelas costas em saloons lotados. O risco era tão alto que a expectativa de vida no cargo era curta. Cada estrela de xerife brilhava como um alvo perfeito na mira dos foras da lei. Nem todos, no entanto, foram heróis. O Oeste também conheceu xerifes corruptos, comprados por bandos criminosos ou empresários poderosos. Alguns toleravam o jogo ilegal e a prostituição em troca de subornos, outros vendiam aos foras da lei informações sobre movimentos de dinheiro e diligências. A população, ciente dessas traições, às vezes recorria a comitês de vigilância que faziam justiça com as próprias mãos, desafiando até mesmo a autoridade oficial. Esse fenômeno reflete o paradoxo do Oeste. O xerife, encarnação da lei, podia também ser parte do problema. A relação entre os xerifes e a comunidade era ambivalente. Por um lado, representavam segurança em meio ao caos. Por outro, eram figuras temidas por seu poder de decisão imediata sobre a vida e a morte. Um xerife podia prender um homem suspeito de roubo e entregá-lo ao linchamento público, ou enfrentar sozinho uma multidão para proteger um prisioneiro. Suas decisões definiam o destino de cidades inteiras. Nesse sentido, os xerifes eram tanto juízes quanto carrascos, obrigados a agir rapidamente em lugares onde os tribunais demoravam meses a chegar. O papel dos xerifes na construção do mito do Oeste consolidou-se graças à imprensa e à literatura. Os jornais do Leste retratavam seus feitos como relatos épicos. Um único homem impondo a ordem diante de dezenas de foras da lei. As ficções sobre o Velho Oeste transformaram Wyatt Earp, Bat Masterson e outros em heróis quase invencíveis, ocultando suas sombras e contradições. O cinema do século XX herdou essa imagem romântica, fixando na memória coletiva a ideia de que o xerife era o guardião incorruptível da justiça. A realidade foi mais complexa. Muitos eram homens comuns com virtudes e defeitos, presos em uma fronteira onde cada decisão podia significar a morte. A integração do Oeste ao resto do país e a pacificação do território. No final do século XIX e início do século XX, aquele território que parecia condenado à anarquia começou a transformar-se. A expansão do caminho de ferro, a chegada maciça de colonos, a consolidação das instituições estatais e o avanço do governo federal teceram uma rede de controlo que, pouco a pouco, apagou a imagem do Oeste selvagem. O processo não foi imediato nem isento de sangue, mas a integração desses territórios ao restante dos Estados Unidos trouxe uma paz relativa que pôs fim à era dos pistoleiros e dos duelos mortais. O Caminho de Ferro foi um dos grandes motores dessa mudança. A conclusão da Union Pacific e da Central Pacific em 1869 uniu, pela primeira vez, o leste e o oeste através de um sistema ferroviário contínuo. Esta infraestrutura permitiu não apenas o transporte de mercadorias e passageiros, mas também o rápido deslocamento de tropas e agentes da lei. Onde antes um xerife precisava cavalgar dias para perseguir um fora da lei, agora um telegrama podia alertar diferentes cidades e um comboio podia transportar as autoridades em poucas horas. O Caminho de Ferro, símbolo do progresso, foi também um instrumento de controlo que reduziu a autonomia dos criminosos.
Cada nova estação representava a chegada da lei e o fim dos vastos territórios sem vigilância. A colonização em massa foi outro fator decisivo. Através de leis como o Homestead Act de 1862, milhares de famílias estabeleceram-se nas terras do Oeste, construindo fazendas, escolas e igrejas. Com elas, surgiu uma nova estrutura social, mais difícil de submeter ao terror dos fora da lei. As comunidades, organizadas em torno da família, da religião e da produção agrícola, pressionaram os governos locais a criar tribunais, construir prisões mais seguras e contratar forças policiais mais profissionais. Pouco a pouco, as cidades poeirentas de saluns e bordéis deram lugar a centros urbanos com comércios estáveis, escolas públicas e jornais locais que reforçavam o sentido de pertença. A violência não desapareceu, mas deixou de ser a regra cotidiana. O governo federal teve um papel central nessa transição, a criação de territórios administrativos, e, posteriormente, a sua conversão em estados trouxe consigo o envio de juízes, tribunais federais e corpos de marshals com maior capacidade de ação. A figura do xerife solitário foi cedendo espaço a sistemas de justiça mais amplos. Ao mesmo tempo, o exército continuou as campanhas militares contra as nações indígenas, assegurando o controle do território através de fortes e guarnições. A violência contra os povos nativos foi parte essencial dessa pacificação, pois a integração do Oeste ao país fez-se à custa do despojo e da subordinação das comunidades indígenas. A paz que chegou para os colonos significou em grande parte a derrota e marginalização definitiva das tribos que haviam habitado essas terras durante séculos. A economia também se transformou. As minas de ouro e prata, os ranchos de gado e o comércio impulsionado pelo caminho de ferro criaram uma rede de interesses que favorecia a estabilidade. As grandes companhias não podiam tolerar que bandos de fora da lei continuassem a descarrilar comboios ou assaltar bancos, e pressionaram as autoridades estaduais e federais a reforçar a segurança. A chegada de agências como a Pinkerton consolidou uma vigilância privada que complementava a oficial, contribuindo para a perseguição e eliminação de muitas quadrilhas famosas. A morte de Jesse James em 1882, a desintegração da quadrilha Dalton em 1892 e o desaparecimento do Wild Bunch no início do século XX simbolizaram o fim de uma era. As cidades refletiram claramente essa mudança. Dodge City, outrora descrita como a cidade mais perversa da América, deixou para trás sua reputação quando as rotas de gado foram desviadas e as famílias substituíram os cowboys itinerantes. Deadwood, nascida do ouro e da violência, transformou-se em um centro administrativo. Tombstone, após a febre da prata e o famoso tiroteio no OK Corral, foi perdendo força até tornar-se uma localidade comum, integrada ao tecido do Arizona. Onde antes o som predominante era o dos tiros nas ruas, começaram a ouvir-se os sinos das igrejas e o burburinho dos mercados. O imaginário coletivo, porém, já havia imortalizado o Velho Oeste como um mundo de sangue e pólvora. Mesmo enquanto a paz se consolidava, escritores e jornalistas continuavam a publicar relatos sobre pistoleiros, saluns e duelos ao amanhecer. As Jimmy Novels, e mais tarde os primeiros filmes, consolidaram a lenda na memória popular. Para muitos cidadãos do leste, o Oeste continuava sendo sinônimo de aventura, embora na prática se transformasse em um território cada vez mais parecido com o restante do país. A mitificação cumpria uma dupla função: alimentava a nostalgia de um tempo selvagem e, ao mesmo tempo, celebrava o triunfo da civilização sobre o caos. O século XX confirmou essa integração. Com a chegada do telégrafo, do telefone e de novas ondas migratórias, o Oeste deixou de ser fronteira para tornar-se parte integrante dos Estados Unidos. Cidades como Denver, São Francisco e Dallas consolidaram-se como centros econômicos modernos, muito distantes da imagem de povoados sem lei dominados por foras da lei. A violência não desapareceu totalmente, mas os duelos públicos, os assaltos a trens e os linchamentos deixaram de fazer parte do cotidiano. A estrela do xerife já não brilhava sozinha em meio a um território hostil, mas integrada a um sistema estatal que lhe dava apoio institucional.